Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que isso nos ajuda a permanecer com esse trabalho que fazemos para você de casa. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pod Doutor. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Já se inscreva no canal, vá nas redes sociais, siga-nos em todas elas, estamos lá presentes, levando o nosso propósito, que como você já sabe, é levar informação de qualidade, informação checada. A internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, nem sempre checadas, e o nosso propósito é justamente o contrário. E como a gente cumpre o nosso propósito? Trazendo aqui autoridades em cada uma das áreas que a gente se propõe aqui a debater. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Tiago Rigueto, médico ortopedista, especialista em traumatologia do esporte, instrutor também no assunto que iremos falar aqui, que é medicina em áreas remotas. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui, vamos dividir informação. Não, gente, obrigado aí pelo convite, é uma honra. Eu vou falar um pouquinho de medicina em áreas remotas, que é uma área que tem crescido bastante aqui no Brasil. Enfim, já tem, Estados Unidos e Europa já tem há anos, já é uma especialidade médica lá, já tem residência em medicina em áreas remotas. Aqui no Brasil é o que a gente está tentando buscar, né? Tentar especializar o máximo de médicos e profissionais da área de saúde possíveis aí para ter um bom atendimento aí nesse ambiente, né? Perfeito. Vamos lá, Moisés. Então vamos apertar para a gente extrair o máximo de informações possível. Vamos sim, doutor Tiago, seja bem-vindo novamente, como Obrigado. Apresentado pelo doutor Sidney. Dr. Tiago Rigueto é médico ortopedista e especializado em expedições em áreas remotas, né? Porque a medicina não fica só em capitais ou grandes centros ou até interior do Brasil, mas em áreas remotas. Explique pra gente como que a medicina chega até lá. O que são áreas remotas, exatamente. Então, meu interesse começou porque eu faço muito esporte outdoor, né? Então, eu escalo, mergulho e... Você pessoalmente faço isso. E já passei alguns perrengues, né? Desde a adolescência eu tive alguns perrengues em área remota e muda bastante o atendimento, né? Porque você não tem recurso, demora para você conseguir, às vezes, evacuar esse paciente. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto e vi que tinha alguns cursos, mas tudo na Europa e nos Estados Unidos. Então, para você de casa que não sabe, a área remota é área de difícil acesso, como cachoeiras, montanhas. Antigamente a definição era um atendimento médico, um atendimento, enfim, de um paciente e que demorasse por volta de 1 hora, algumas definições até 2 horas, para ter um atendimento médico definitivo. Então, para ele conseguir chegar no hospital. Mas até que até rápido, 1, 2 horas para uma área remota. Então, não, é que aí essa definição começou a ficar meio complicada, porque se a gente for na 23 de maio aqui, às 6 da tarde, a gente fazendo de moto ali... É uma área remota. Então, é uma área remota, até recurso para chegar ali demora, claro. Demora às vezes para chegar no hospital. Então, foi uma coisa que foi mudando com os anos. Então, atualmente tem que realmente ter um ambiente remoto, não pode ser um ambiente urbano. E aí, o atendimento médico é feito com pouco recurso. E também, geralmente, o período para você evacuar esse doente tem que ser um período longo, geralmente. Então, vai de horas até dias, semanas ou até meses, às vezes. Então, peraí. Primeiro, tem um atendimento no local para depois fazer a remoção. Isso, não. O conceito basicamente um atendimento médico feito num ambiente remoto. Então, tem que ter esse ambiente remoto, realizado com pouco recurso. Isso é uma coisa que a gente aprende muito, né, na medicina em áreas remotas, como você se virar com pouca coisa, e que também demanda um certo tempo longo para você conseguir evacuar esse paciente para um atendimento definitivo. Então pode ter de 3 horas até 1 semana. Até meses, às vezes. Até meses. Tá. E aí depois nos dê exemplos, então, de lugares remotos da vida real. Então que você, por exemplo, já participou. Que tipo de esporte? No Brasil... Áreas remotas, assim, para quem está nos ouvindo, vai passear onde? Numa mata fechada, ou num rio, ou uma pescaria no Pantanal, por exemplo? Tudo isso entra como área remota. Tudo entra como ambiente remoto, né? Então, é um ambiente não urbano. E o Brasil tem muito, né? Então, uma coisa que a gente tem investido bastante nessa área aqui no Brasil, porque eu acho que a gente tem que capacitar cada vez mais, não só médicos, profissionais da área de saúde, porque às vezes você está numa expedição, você até está lá como turista. Só acontece alguma coisa, você é o médico que está ali, todo mundo vai atrás de você. Não, você é médico, né? Então, como é que a gente vai fazer para resolver aqui? Então, para pessoas que gostam de praticar esse tipo de atividade, vale a pena
se informar um pouco mais e, enfim, fazer um treinamento, nem que seja um treinamento mais básico, mas para você saber como se Mesmo virar. não médico. Mesmo Você não tá falando do médico, não mesmo não Porque o médico, cidadão não vai médicos e não médicos. A gente tem... Vai num barco lá com Sim. 40 pessoas, logicamente a chance de ter um médico lá é baixa, Sim. mas dá para ter alguma capacitação, nós vamos falando sobre isso aqui, para tentar ajudar numa situação de emergência e ser diferença entre a vida e a morte, né? Não, então- E também qual que é a diferença de primeiros socorros e para medicina de emergência? É próximo, né? Então, a medicina de áreas remotas, ela é uma subespecialidade dentro da medicina de emergência. Tanto que a gente tem uma parceria grande da ABMAR, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esporte de Aventura, que eu fui da diretoria por anos, uns 5, 6 anos. Então a gente tem uma parceria muito legal, porque a medicina de emergência, no resto do mundo, a áreas remotas é uma subespecialidade delas, mas mistura um pouquinho com também medicina esportiva. Eu gosto de brincar que é uma mistura de medicina de emergência com medicina esportiva em ambiente remoto. Então, que o médico na medicina de áreas remotas, ele tem que ter uma noção muito grande de tudo, basicamente mais ou menos o que o médico do esporte também tem que ter, mas você tem que saber um pouco de ginecologia, que você pode ter que fazer algum atendimento ginecológico no ambiente remoto, tem que saber um pouco de pediatria, um pouco de oftalmo, até um pouco de odonto, pelo menos um atendimento básico de uma lesão dentária, você tem que saber atender. Então, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia estudar e que eu já precisei usar. Enfim, eu nunca imaginei que eu ia estudar essa parte de odonto. E é importante, então você tem que saber um pouquinho de tudo. E isso é legal, porque sai um pouquinho por que eu fui fazer? Além de fazer muita atividade em ambiente remoto, sai um pouco da sua rotina. Eu acho que é interessante, sai um pouco da ortopedia, apesar de usar muito ortopedia, tem que saber muito bem ortopedia também, levar um pouquinho pro meu lado agora também. Não, e deve ser a maioria dos casos, deve ser ortopedia. A maioria. Em área remota, você imagina maioria. a pessoa fazendo um esporte de alto risco, ou um esporte com alta exposição ao risco. E também alta energia, Alta né? energia, exatamente. As principais doenças, a principal doença, na verdade, ainda é gastrointestinal, né? São as infecções intestinais ali por conta de. Sim, porque não de um são só os problema. acidentes, né? Sim, verdade. Então, pensando só nos acidentes. por isso que eu falei assim, você tem que saber um pouco essa parte clínica também. Então, a parte de desinfecção de água, né, que a gente tem que fazer também no ambiente remoto, que a maioria dos lugares hoje em dia já são locais, por mais que seja remoto, são locais já habitados, então você tem uma água mais contaminada. Então, ainda é o principal fator, mas assim, da minha área, né, da esportiva da ortopedia, entorse de tornozelo é muito comum. Por exemplo, lesões de pele, né, bolha. Então, as bolhas acabam com uma expedição. Se você não cuidar do seu pé durante uma expedição, acabou. Uma ou duas bolhas ali já era. Tem que, às vezes, evacuar o paciente. Já vi em alguns episódios largados e pelados, muita gente sofrendo por causa também da água. da água e de bolhas no pé. Não, e bolhas e também a questão, para você ver como é importante, né? Que tem aquele programa que chama Largados e Pelados, que tem bastante a ver. Mas tem uma equipe médica lá nos bastidores, Sim. né? Então, uma picada de bicho, uma água que a pessoa tomou e desenvolveu uma gastroenterocolite, aí, um problema intestino gástrico, que precisa ser tratado, começa a vomitar. Então, precisa estar assistido, né? Sim. Precisa estar monitorado e é muito importante. E a diferença, você vê no programa, por exemplo, a diferença entre continuar ou não. E o médico acaba decidindo, né? E para que aquela pessoa não fique em risco. Muitas vezes, na realidade, né, Tiago, vê se você concorda comigo. Mesmo você já fazia esportes assim, dessa situação antes de ser médico ou não? Já, não. Comecei a escalar, acho que com 13 anos. 13 anos. Imagina que você... Você tá fazendo uma situação dessa, numa excursão, num passeio, mas você nem pensou nisso. Então você tá correndo um risco de ter um acidente, uma fratura exposta, ou um simples, entre aspas, né? Ortopedista odeia que fala isso, né? Fala isso, um simples entorse de tornozelo, né? Uma simples luxação, né? Luxação é grave, viu, gente? Luxação é grave, tá? Não, simples entorse é razoável. Mas é que o pessoal falar, sempre fala, né? Não, só uma luxação. Não, simples luxação é brincadeira, né? Desconectou toda a articulação. Mas então, você tem um entorse, mas aquilo, se você não tem um apoio médico, aquilo pode se agravar, né? Então, por isso a importância e esse avanço que você está falando faz todo sentido, né? Porque você vê... Para dar um exemplo, um paralelo, numa corrida de rua hoje que é muito comum, sempre tem um equipamento médico que você que está correndo, aos milhares, né? Que as corridas hoje tem 5.000, você está lá aos milhares, você nem sabe, mas tem lá uma equipe médica, tem todo o equipamento médico. E as coisas de aventura, né? Que são feitas no ambiente remoto, a maioria tem, e o planejamento não é fácil, assim, a gente faz essa parte de planejamento também.
Porque assim, a área remota, o principal que você falou é você se planejar. Então, qualquer expedição começa no planejamento. Não só no planejamento da expedição em si, mas, quais são os problemas que você pode enfrentar na expedição, qual é o ambiente que você está indo, quantos dias você está indo, com quem você está indo. Então, um médico responsável por uma expedição, ele tem que conhecer quem está indo na expedição antes da expedição. Para saber as doenças, né, que as pessoas têm, orientar sobre levar um kit médico pessoal, né, com as medicações de uso contínuo, levar sempre um pouco a mais, porque a expedição ela pode demorar mais, mas principalmente conhecer fauna, flora do ambiente, quais são os animais que você pode encontrar, quais são os riscos. Então a gente trabalha muito com a prevenção, porque o problema é que depois que acontece alguma coisa, né, nesse tipo de ambiente, é horrível para conseguir tirar o paciente de lá, que eu falei, às vezes pode demorar meses, depende de onde você está. Então isso aí você também tem que ter planejado. Então, supor, eu vou fazer um mergulho. O mergulho também entra como ambiente remoto, vai estar num barco ali e tal. Você tem que saber onde tem uma câmara hiperbárica, e pensando no Brasil, uma câmara hiperbárica funcionante, mais próximo possível de você. E depois que acontece o acidente, tudo bem que a gente tem um canal, né, da Divers Alert Network, que é a Dan, enfim, da parte de mergulho, quem mergulha conhece, você pode ligar lá e falar, olha, eu tô com um mergulhador com suspeita de... Mas isso já é um planejamento, né? Então, conhecer mas você esse tem que canal. conhecer, isso. Mas assim, se você tem que saber onde que tá, porque senão você perde muito tempo. A mesma coisa na área remota, muda bastante, né, do atendimento que eu falo, quando a gente faz o curso, né, que enfim, é para médico, que é o AWLS, que é o Advanced Wilderness Life Support, que é um curso que a gente trouxe do Colorado para o Brasil. Então esse é um curso para médico e para áreas remotas. Isso, Wilderness Life Support. É um treinamento de médicos de como atender um paciente no ambiente remoto. Então a primeira coisa que a gente fala, esquece o ambiente urbano e hospitalar. Esquece, porque senão você vai errar o curso inteiro. Porque assim, tem algumas coisas assim, de curiosidades, né? Então, por exemplo, da minha área, uma fratura exposta, né? Eu até brinco no curso, os ortopedistas não infartem, mas assim, no ambiente remoto, uma fratura exposta, você lava ela o máximo que puder com uma água límpida, que às vezes não é estéril, e você reduz essa fratura. Você reduz a fratura, você não deixa exposto, você não faz um curativo ali com soro estéril, que seja gás estéril, não, você tem que reduzir a fratura. E vamos lá, fica para nós o que é reduzir. Colocar a fratura, né, vamos supor que o osso está para fora da pele. Você tem que lavar bem esse osso, tirar a sujidade e depois você coloca o osso para dentro. Mas só o fato do osso já estar exposto, já não teve infecção? Então, depois você entra com antibiótico profilático se você tiver, mas o que muda? No ambiente urbano e pré-hospitalar, a gente nunca reduz. Você nunca, o osso tá ali, tá para fora, você vai cobrir com uma gase estéril, com depois soro, cirurgia, fazer um curativo e levar para o hospital. Aí chegando no hospital, faz o raio-x e depois leva para cirurgia. Medicina raiz, né? A medicina de emergência em áreas remotas. Então, por quê? O que acontece? Por que a gente tem que reduzir? Porque o sangramento no ambiente remoto é uma coisa que mata. Tanto que, né, hoje em dia mudou, né? Não é mais ABC, né? Agora é o BC. Mas a gente começa com A, com M, que a gente usa o MART, né? O M é hemorragia maciça. Massive hemorrhage. Que leva a morte, então, assim, leva a morte rápida, né? Antes de você começar a atender um paciente, você vai, né, ver o local para saber se... Isso é meio que igual para hospitalar, para ver se você não está se colocando em risco. E aí depois você vai primeiro ver se tem hemorragia maciça. Você vai tratar uma hemorragia maciça antes de ver se o paciente está respirando ou não. Se ele está com a via aérea aberta ou não, prévia ou não. Por quê? Não tem para você repor sangue no ambiente remoto. Então, se ele tem, por exemplo, uma amputação traumática, você vai primeiro tratar a amputação traumática, para depois ver se ele está respirando. Porque se você for primeiro nas vias aéreas, o paciente vai continuar sangrando e ele vai morrer. Então, por isso que a fratura exposta, que sangra, né, bastante, geralmente, a gente tem que reduzir. Porque com isso, você reduzindo, né, colocando no lugar ali o osso para dentro da pele, fazendo um curativo, você consegue diminuir um pouco mais o sangramento do que deixar o osso exposto. Só fazer uma pergunta. Quando fala reduzir, é colocar o osso para dentro da pele ou colocar o osso dentro da pele junto para onde deveria estar? O ideal seria, mas é difícil fazer isso às cegas. Na mão é difícil. Mas assim, basicamente é alinhar o membro, né? A gente sempre fala isso também, né? No ambiente remoto, diferente também do pré-hospitalar, né? Às vezes a gente pega a luxação de tornozelo, que às vezes o Cobon traz pra gente, ou até o paciente chega, né, no PS, o tornozelo totalmente fora do lugar ainda. Às vezes até com perfusão diminuída. Isso no ambiente urbano até dá pra fazer porque é rápido o atendimento. Agora, no ambiente remoto você tem que reduzir. Isso para casos de acidentes. Mas o Dr. Thiago comentou que a maioria, ou entendi errado, a maioria dos casos que acontece é por infecção de água ou problemas com gases intestinais. Como que faria uma desinfecção por água, por exemplo? A gente tem... A principal delas é ferver, né?
Só lembrando que a temperatura que a água ferve é diferente no nível do mar para uma alta montanha. Então, o tempo que você fica ali fervendo a água para ter essa desinfecção é um pouquinho maior quando você está em altitude. Mas basicamente é isso. Você tem que limpar, então filtrar a água, ter algum tipo de filtro. Tem alguns filtros que também parecem um canudo, né? Então você pode pegar uma água preta ali e você pode aspirar com esse canudo. Sem ferver, depois... você tá falando? Não, então, ali não, o ideal é você ferver. Porque sim, mas não tendo como ferver também tem esse recurso. Então, na verdade, esses canudos eles tiram a sujidade ali da... Para depois ferver. E também alguns deles tiram bactéria e até vírus. Mas esse aí você pode tomar direto, mas você pode ter um filtro só de carvão, por exemplo, você pode filtrar essa água ou até decantar a água. Você pode decantar para tirar essa sujidade inicial ali da água e depois você ferve. Tem que tomar esse cuidado, porque é muito difícil tratar, né, os problemas intestinais, mesmo com antibiótico no ambiente remoto, e a gente quer que, né, a pessoa continue nesse ambiente, não que a gente evacue, porque é muito comum também de falar, tudo bem, no atendimento em área remota, inclusive no atendimento primário, né, desse MART, no final a gente já decide como que a gente vai evacuar esse paciente. De helicóptero. A gente não espera fazer um atendimento secundário para decidir, porque demora muito para esse atendimento chegar. E é engraçado, você falou do helicóptero, né? Todo mundo fala assim, não, como é que você vai evacuar o paciente? Helicóptero, tudo helicóptero. O plano de voo é muito mais demorado, às vezes. Não, é super caro. Então, assim, ninguém pensa que é uma fortuna para você evacuar alguém de helicóptero, né? Então, no ambiente remoto, a gente sempre pensa, sempre que dá para o paciente andar, anda. Então, outra coisa, né, por exemplo, uma fratura da luxação de tornozelo, você reduziu ali, você imobilizou. Se o paciente consegue apoiar esse tornozelo para ele poder andar, você não precisar fazer uma maca, uma liteira de corda, por exemplo, é muito mais seguro, porque a primeira vez que você fez uma maca, você já tem que pegar todo mundo ali da expedição para poder levar esse paciente até o socorro ali, até a ambulância. E aí você coloca em risco todo mundo da equipe, porque cansa pra caramba, em primeiro lugar, né, mesmo fazendo o revezamento ali. E você pode, numa trilha, carregando uma maca, colocar todo mundo em risco. Então, por exemplo, uma outra coisa, a parte clínica que muda um pouco também, uma angina, né? Então, um problema no coração, o paciente começou com sintomas de infarto, mas ele está estável, você conseguiu controlar mais ou menos a dor. No ambiente pré-hospitalar e hospitalar, o paciente você não deixa ele passar de uma maca para outra. É dor no coração, dor no peito? Isso, é um dos sintomas, né, de infarto. Mas no ambiente hospitalar e pré-hospitalar, você não deixa o paciente mudar de uma maca para outra. A gente que muda, para ele fazer o mínimo de esforço possível. Já no ambiente remoto, se ele conseguir andar devagarinho até o socorro, é melhor. Porque às vezes você está a, 2 quilômetros, né, de um hospital. Se você for andando na trilha, você chega lá. A gente fala que o melhor atendimento é aquele que é mais rápido. Então, ele andando devagarinho nesses 2 km, às vezes é mais rápido do que esperar um helicóptero vir buscá-lo ou uma equipe entrar nessa mata para conseguir buscá-lo. Então, tudo isso você tem que pesar. E é no atendimento primário que a gente vê isso. Dependendo de como está a cena, depende de como está o paciente, como que você vai evacuar esse paciente. Porque se for, vamos fazer uma maca. Enquanto alguém está fazendo atendimento, outra pessoa que já tem um pouco de noção, talvez, já começa a fazer uma maca e uma liteira de corda para poder transportar. A gente não perde tempo, né? Uma liteira de corda substitui uma maca. É uma maca de corda. A gente aprende. Liteira. A gente fala liteira. Liteira é uma maca, como se fosse, né, aquelas matas que todo mundo conhece que tem uma lona no meio. Então, assim, a gente aprende a fazer maca com corda, com um pedaço de pau e uma lona, como transportar o paciente usando mochila. O legal da áreas remotas, né, tem um livro que é fantástico, que é do Paul Arbach, que é o Papa da Medicina de Áreas Remotas. Tem um capítulo de improvisação, que é o melhor capítulo do livro, eu acho. Você aprende a ser meio que MacGyver até, assim, aprende a se virar com muito pouco. Então, é uma área interessante porque a gente tem muito esse ambiente aqui no Brasil e tem que saber tratar, porque senão o paciente morre, né? E a gente estava falando há poucos, né, alguns minutos atrás, sobre o planejamento, que eu concordo 100% que é o mais importante, né? A gente sempre fala aqui também a nossa frase famosa, que a informação é o diamante da prevenção, que é você, então, saber o que está fazendo para não fazer bobagem. Logicamente, né, Tiago, acho que a grande maioria dessas expedições, ou desses turismos, ou dessas
dessas investidas aí nesse tipo de esporte, de mata, de rio, de mergulho, não vai ter um médico presente, grande maioria. E você é instrutor de cursos paramédicos, né? Você dá aula para médicos, inclusive o Thiago deu uma aula para mim numa especialização que eu fiz. Isso, de medicina do mergulho. Você deu sobre medicina do mergulho, que foi sensacional, obrigado, parabéns. Cursos, lembrem do Thiago quando tiverem aí essa demanda, quando precisar. Mas, ok, aí você que tá aí tá pensando, não, mas eu vou lá pra praia, entro lá na mata pra me aventurar, cada um tem a sua vontade, né? Mas não tem o médico. Como que funcionaria isso? O que você falaria sobre isso? Quem que pode se gabaritar para ter uma informação melhor que os outros, para poder se informar em relação a primeiros socorros, a medicina de emergência? Que acesso essa pessoa teria a isso, além desse podcast, que, é claro, é muito pouco, mas para falar sobre, então, um afogamento, a angina que você falou, a dor no peito, ou a gastroenterolite, aí o problema estomacal, ou uma picada de cobra, uma picada de caranguejo, um entorse. O leigo, porque não vai ter o médico ali na expedição. Ele vai se planejar, já sabe que não tem um médico. O que ele pode procurar? Você tem alguma ideia para nos dar? Não, sim, tem. Além da WLS, que é para médicos, a gente tem curso para não médicos e não profissionais da saúde. Existem também existem aqui no cursos, Brasil, então. sim. Depois qualquer coisa até posso, enfim, passa meu contato, tem alguns cursos que até a O Abimar... contato do Dr. Thiago vai estar aí na descrição do vídeo, lá embaixo. A própria Abimar, a gente tem bastante parceria, então vale a pena fazer. E para ter uma noção um pouquinho melhor, por exemplo, em 2020, né, eu tive, enfim, a honra de participar do primeiro livro de medicina em áreas remotas no Brasil. Livro para leigos. Para médicos e leigos também. A gente, por exemplo, tem um capítulo bem interessante de viajando com crianças, por exemplo, o que você tem que tomar cuidado, o que tem então, que... o médico ensinando, explicando para o leigo como cuidar da criança. Porque assim, o tema é bem abrangente. A gente vê medicina do mergulho, medicina do calor, né, em ambiente de calor extremo, frio extremo, altitude, fauna e flora, a parte ortopédica. Então, são vários temas. E nesse livro a gente engloba tudo. Medicina do surf entra também, com medicinas em áreas remotas. Jet lag também. Jet lag. Tem um pouquinho a ver com isso, sim. né? Medicina aeroespacial a gente estuda também. Então, esse livro é bem completo e bem atual, é 2020, né? Esse você participou desse livro? Participei. Como chama o livro? Escrevi Medicina em Áreas Remotas do Brasil, que foi da Juliana e do Sasha Schlad. Eles trouxeram esse projeto, enfim, e a gente teve onde poder participar. Eu fiz a parte de ortopedia e kits médicos. A gente vai falar um pouquinho de kits, né? Mas uma coisa que a gente começa a ficar meio neurótico, depois faz áreas remotas, sempre que eu vou para algum lugar, eu levo um kit médico. Não, mas eu acho que na verdade não é ser neurótico. A gente isso chama preparado. juízo. Juízo. Porque a gente, eu como médico, né, muitas vezes eu tô em algum lugar, a gente viaja, às vezes tô lá no meio, sei lá da onde, de um deserto lá na África. Você fala, puxa, se acontecer alguma coisa aqui... Mas a gente não pensa isso, né? Então, não, eu penso. Até eu fazer as remotas, não, eu não pensava. Assim, isso, então, em geral você que tá aí não pensa. Mas se você se programar, se informar, você vai pelo menos ter um plano B, uma saída, né? E pequenas coisas já vão fazer toda a diferença. Claro que se alguém tiver um infarto ali, é muito pior do que ter um infarto aqui do lado de um hospital e tal. Isso é óbvio. Sim. Mas o que você pode fazer de melhor para preservar o máximo possível daquela existência? Levar um antibiótico na mala. Sim, a gente sempre, né, dos kits médicos, a gente sempre tenta... Kit médico. Os kits médicos, a gente sempre tenta colocar... A gente não pode carregar muito peso também. Então a gente tenta colocar algumas coisas coringas na mala. Então, antibióticos de amplo espectro, a parte de mobilização, né? Então a gente tem algumas talas de alumínio moldável que elas ficam, parece um rocambole, assim. Na hora que você estica ela e dobra, ela fica rígida. Porque a gente não pode levar muito peso. Uma coisa que também a gente sempre tem no kit, assim, básico, um silver tape. Cara, você faz até maca com silver tape. Pode fazer até uma liteira de silver tape. A gente já tá planejando fazer isso em algum dos cursos, que tem que ter bastante silver tape para fazer, mas até isso dá para fazer. A gente resolve muita coisa com essa fita. Canivete suíço tem que ter as coisas para fazer a desinfecção de água, porque a água mata, né? Se a gente ficar sem tomar água por pouco tempo, você morre. E aí a parte de medicação,
que eu falei, tem que saber quem está na expedição para você levar as medicações específicas. Isso mesmo que não tem um médico na expedição ou quando tem um médico? Então, mesmo quando tem um médico, porque assim... Sim, mas não tendo também é possível ter um kit de saúde. Que geralmente quando não tem um médico, cada um leva seu kit, né? Então, nesse livro tem, né, o apêndice que é só sobre kits médicos, daria pra fazer um podcast só sobre kits médicos, que é muita coisa, mas basicamente é isso, você se preparar, você tem que se planejar o que você pode ter de problemas naquele local. Perfeito. E aí você leva, por exemplo, a gente tem até mecanismos de tração esquelética portátil. Né? Dá para você fazer uma fratura de fêmur, por exemplo, no ambiente remoto, você consegue tracionar a perna e alinhar o osso, né? A gente está falando de redução com uma tração esquelética portátil. Então, o atendimento médico em área remota desenvolveu muito. A gente tem muita coisa que dá para fazer, por exemplo, telemedicina. Isso que eu ia falar da telemedicina. Isso. Telemedicina faz muita diferença, né? Onde tenha sinal. Muito. Mas mesmo assim tem que se programar também. Por exemplo, o Campo Base do Everest tem, acho que, se não me engano, acho que desde 93 eles têm lá na central de atendimentos médicos, né? A telemedicina? Eles têm telemedicina. Desde 93? 93 ou 98, se não me engano. Acho que é 93. É uma região muito explorada por alpinistas. Bastante. Né? Então, bastante. Agulha e linha para possíveis cortes, pode ter no kit? Tem que ter. A gente sempre tem... Eu sempre levo o kit de sutura estéreo portátil. Tem uns kits que você compra nessas cirúrgicas, né? Dá para você levar, mas eles têm que saber como dar um ponto. Anestésico local tem que levar também. A gente leva sempre material para curativo, oftalmológicos, tem que ter também o curativo. Mas se por acaso tiver um lugar, um leigo, uma pessoa que não é da área da saúde, não é médico, tiver um kit de sutura básico e tem alguma pessoa com corte, é melhor ele tentar fazer o curativo ou deixar ali, estancar? Então, estancar sempre, né? Que eu falei, a gente começa com o M, que é a hemorragia maciça, que é a hemorragia visível. Então, se tem alguma hemorragia visível ali, por mais que seja de um corte, a primeira coisa você vai estancar. Estancar e amarrar um pouco mais para cima, costurar? Não, por cima mesmo. Você faz um curativo compressivo, que a gente fala. Um curativo compressivo para poder conter esse sangramento enquanto você se planeja. Mas você falou uma coisa importante. Amarrar um pouco para cima, que é o antigo torniquete, né? Isso. Em geral não é bom. Mas na área remota a gente usa muito. Mas se precisar... É engraçado porque, igual o Sasha, né? Que foi quem um dos cabeças desse livro, ele é vascular. A gente sempre teve, eu sou ortopedista, né? Então sempre teve essa briga, tipo, coloca o torniquete, porque depois que você coloca o torniquete, você não tira mais. Esse negócio, coloca, solta um pouquinho, aperta de novo, não. Você colocou, você deixa ali, anota o horário que você colocou e você tem que evacuar esse cara rápido. Porque senão você vai ter necrose daquela parte que não tá recebendo. Por que não pode afrouxar e apertar de novo também? Porque você vai acabar causando mais problemas ali naquele membro do que se você deixar apertado e só apertado. O problema é que quando você coloca esse torniquete e anota o horário, é uma coisa contra o tempo para você tentar salvar aquele membro. Quanto tempo, mais ou menos? Então, por volta ali de 2 horas e meia, você já começa a ter lesão, às vezes irreversível. Mas aquele negócio, se você deixar sangrando também, o paciente vai morrer. Às vezes vamos supor, você coloca um torniquete e você fala, putz, vai demorar, sei lá, 10 horas para transferir esse paciente. Perde a mão e pro cara continuar vivo. Entendeu? Acho que se você consegue com o tamponamento, que é você tampar... a primeira coisa é tampar. A primeira coisa é tamponar. Você faz um compressivo, ainda tá sangrando um pouquinho, tenta trocar e fazer um outro compressivo. Assim, o torniquete é o último recurso. Agora, óbvio, numa amputação traumática, não tem como você fazer um compressivo. Aí você já faz torniquete. Tanto que o torniquete é um item obrigatório de um kit médico para quem vai no ambiente remoto. Se eu falar assim, além do silver tape do canivete suíço, o que você levaria? Um torniquete. Tem que ter, porque tem jeitos também de fazer torniquete sem ser usando o torniquete, enfim, já próprio para isso. Você pode fazer com um pedaço de galho, com tecido, usar um cinto, mas não é o ideal. E o torniquete é pequenininho, você compra, é fácil achar. Agora tem que ter uma noção de como usar também, né? Não adianta você ter no seu kit. Quando a gente fala, você tem um kit, você tem que saber como usar o que está no seu kit. Não adianta você, sei lá, pegou lá, leu o livro, não, vou montar meu kit, você compra um monte de coisa. E aí você chega lá na hora, vai dar uma sangradinha no dedo, você já faz um torniquete no braço. Aí você vai. Isso é importante. É bom falar exatamente. Isso é importante. Você, assim,
vale a mesma coisa para a profissão médica, né? Essas questões todas. A gente tem que fazer aquilo que a gente sabe. Então você não inventa, né? Sim. Tem aquela, por exemplo, a injeção de adrenalina, né? Que Isso, você tem que ter. Então, adrenalina eu a ia gente entrar sempre nesse leva assunto. também. Leva também, né? Então pode ser usado, mas é uma coisa que tem que ter um critério, tem que saber o que tá fazendo. Fala pra gente um pouquinho, que a gente vê muito em filme, às vezes, você já viu, né, Moisés? Já vi. Então você vê lá uma parada, uma arritmia, ou Choque anafilático. um também. choque anafilático, por exemplo, de um bicho, ou de uma comida, sei lá. Como que também tem essa possibilidade? Dá pra colocar no kit? Dá pra levar? Como Dá. tem no Brasil? Dá. Então, eu, né, por ser médico, a gente sempre leva um polo de adrenalina. Enfim, é mais fácil da gente conseguir, é mais barato. Um polo de adrenalina é a adrenalina que Isso, usa no que hospital, usa no tá? hospital, Vai lá, no funciona, hospital, aí faz da maneira no hospital. Mas Sim. esse que nós estamos falando é um Isso, punch. e assim, adrenalina, ampola é difícil conseguir. Eu consigo porque uma das clínicas que eu atendo, eles fazem a compra, mas não é fácil, você não consegue numa farmácia comprar adrenalina. Mas existem canetas de alta aplicação, então a mais famosa delas é a EpiPen. Ela já vem com uma dose nela e você consegue, desmontando ela, uma segunda dose. A gente... na hora ali... Sobrevivência você tem que, total, sim. Então, assim, a EpiPen é super fácil a aplicação. Você pode até fazer por cima da roupa, igual os filmes, né, de guerra. E tem... Direto no coração? Não. Você vai fazer Isso no é puro subcutâneo. filme mesmo. No subcutâneo. No subcutâneo. Isso aí você viu na internet. O Pulp Fiction, acho que tem. Tem, que o cara faz no coração. Não precisa fazer no... É sempre no subcutâneo. Então, tem que ter, porque ainda mais, por exemplo, se vai uma pessoa que tem alergia à picada de abelha. Eu levaria a minha EpiPen, entendeu? Se tem diabetes, por exemplo, tem que levar as medicações também para a sua insulina, tem que levar as medicações relacionadas a essa doença. Por exemplo, picada de cobra peçonhenta, venenosa. Levar o mais rápido possível. Não tem alguma coisa que possa levar? Não. Por exemplo, o tourniquet, você vai necrosar muito mais rápido aquele membro, né? Porque a toxina vai ficar só localizada. vai ficar só localizada naquele membro. Cara, tem um colega nosso, né? O Diego, ele tem uma foto fantástica, assim, que... Outra coisa, não matem a cobra, pelo amor de Deus. Tira uma foto ou tenta levar, mas não mata o coitado do bicho, ele não tem culpa. É você que tá ultrapassando, né? Você que tá no ambiente dele, mas ele tem uma foto que mataram a cobra, pegaram a pele da cobra e fizeram um torniquete com a pele da cobra. Putz. Então, assim, o pessoal tá falando de raiz, né? Isso é uma coisa raiz, mas assim, não façam isso com a coitada da cobra. Mas evacuar o mais rápido possível, né? Mas se for uma cobra... Que ninguém vai levar soro, é o que eu falo. A gente, antiofídico, a gente tem um certo limite de peso ali para levar. E outra coisa do kit, às vezes, quando você vai, por exemplo, na expedição do Everest, né, a gente tava falando, você tem um kit grande que você leva, que fica no acampamento no campo base, e você, depois, quando você começa a fazer ascensão, você vai levar menos coisa com você. E às vezes, quando você vai fazer o ataque ao cume, você leva menos ainda. Você deixa algumas coisas na sua barraca e faz o ataque ao cume e volta. Então, tudo isso tem que ser muito planejado. Como eu falei, depois que acontece alguma coisa no ambiente remoto, é super complicado. Planejamento é tudo. E casos extremos de falta de água, beber a própria urina, tá dentro desse pacote de sobrevivência? O ideal é levar mesmo... Faz pouca diferença. Faz pouca porque diferença. a urina já filtrou aquilo que te é útil, né? Então só sai o que é inútil. Às vezes, se você tiver hiperidratado, aqui a primeira urina talvez vai fazer uma pouco, diferença mínima, mas isso é lenda. Já tá desidratado, a urina já não tem aquilo que te o ideal é se programar. Então, por exemplo, vai ser de barco, né? Você leva mais água do que você está esperando utilizar naquela saída. Tenha um kit tanque, né? Porque se o barco começar a afundar, você vai jogar esse kit para fora da água. Tem alguns... chama Pelican Case, que você pode colocar seu kit dentro e ainda usar a própria caixa como uma boia. Então você está preparado. Igual eu tenho um kit quando eu vou para a praia, eu tenho um kit quando eu vou para o campo, eu tenho um kit quando eu vou para o barco. Você tem que fazer seu kit de acordo com aquela atividade que você vai fazer. E planejar. Então, quando eu vou para uma cidade que eu não conheço, que eu falo que a gente fica meio neurótico, né? Eu sempre vou ver umas duas, né, onde é o hospital, onde tem um postinho de saúde mais perto. Tipo de doença de transmissão na região. Mas mesmo... bicho peçonhento, mas mosquito. mesmo uma cidade... Não grande, mas você vai numa cidade que tem um hospital ali naquela cidade. Tipo, eu vou ficar no hotel. Eu sei mais ou menos onde está o hospital. Se acontecer alguma coisa, eu pego o meu carro e já sei mais ou menos o caminho que eu tenho que fazer para chegar no hospital. Para perder o mínimo de tempo possível, porque às vezes é uma coisa que realmente é uma emergência. Não dá para você chegar, aí coloca lá no Google, né? O hospital mais próximo, no Waze, tipo... Aí você já perdeu um tempo. Às vezes o hospital mais próximo, por exemplo, fica a 1 hora daquela cidade.
você já tem que levar um kit maior. Tem que já estar mais preparado, entendeu? Agora, você tem um hospital a 5 minutos do hotel, você já fica mais tranquilo. E isso não é questão da gente fazer aqui terrorismo também. Isso é Não, importante. é. Então, vou viajar com meus avós. Vai, agora voltando um pouquinho, mais ou menos o mesmo tema. Mas vou para uma cidade do interior, Sim. um pouquinho longínqua, que eu adoro, né? E o hospital de lá, você tem que saber qual é o tamanho daquele hospital, que tipo de patologia, de doença, qual a capacidade daquele hospital atender. Sim. Não, mas eu ainda... qual é o que consegue atender, por exemplo, uma fratura de fêmur, Sim. que vamos dizer que seja relativamente, que possa acontecer num idoso. se você né? tem plano de saúde, se o hospital cobre. Isso, se não isso cobre, não qual que é o custa nada. SUS? Olha, lembrou muito. Até do plano de saúde, né? É importante falar que o pessoal que vai viajar, né? Que vai fazer atividade em ambiente remoto, a maioria dos planos de viagem não cobrem. Então, se você vai esquiar, se você vai... Por ser uma atividade de risco? Por exemplo, vai mergulhar. Mergulhar, o seguro da DAN, que é mundial, não é um seguro caro. E o que tem de processos, assim, de doença descompressiva, que aí o paciente teve que ir para a câmara hiperbárica, ficou internado por 2 meses ali no hospital e tudo mais, e processa o plano de viagem para receber esse dinheiro de volta e não consegue, porque não cobre. E não custa nada. Aqui no Brasil é obrigatório você ter o plano da DAN, de cobertura para todo mundo que vai mergulhar, mas fora do país não é. Então você tem que ter essa ideia. Por exemplo, vai viajar para o exterior, tem medicações que você não pode levar, então principalmente psicotrópico e alguns analgésicos potentes, dependendo do país que você está indo, é tráfico. Tem lugar que não vende tramal. Se você leva tramal para dentro do país, você é traficante. Então você tem que tomar cuidado para não ter nenhuma surpresa. Então tudo isso tem que se planejar. E tem outros países, ou melhor, tem um continente específico que exige um seguro viagem, para você não Também levar prejuízo Sim. se precisar lá por exemplo, continente europeu. Sim. É o tratado de... É o Schengen. Isso, exatamente. Então, assim, e por causa da parte esportiva, a gente acaba aprendendo um pouco isso também. Então, dependendo do país que você vai, você até pode levar a medicação, mas você tem que pedir uma autorização antes. Então, quando for fora do país, é sempre legal ver isso. É muito importante o Dr. Tiago ter falado de medicação, porque dependendo, você não vai conseguir uma medicação lá, ou vai ter dificuldade para conseguir a medicação. Sim. Não, e mesmo que você tome, faça uso contínuo. Porque às vezes o paciente fala, não, mas eu faço uso contínuo, vou levar minha receita, tudo bem, mas é proibido você entrar com essa medicação dentro do país. Geralmente, você pedindo autorização, 20 dias ou um mês antes, né, você consegue autorização para você entrar, mas independente se você toma ou não, se é proibido, você não pode levar. Não vai levar escondido na mala. Você tem que ter essa autorização. E geralmente eles liberam, assim, exatamente a quantidade que você vai usar naquele período que você vai ficar no país. Mas são coisas que a gente às vezes não pensa, que eu não pensava antes de trabalhar com a parte esportiva e também fazer áreas remotas, que como o pessoal lá em casa sempre brinca comigo, cada ano que passa meu kit médico só vai aumentando, ele nunca diminui, né? Porque a gente vai passando por situações e você vai adaptando o seu kit àquelas situações também. Você recorda de alguma situação? Eu ia perguntar isso agora. A gente tá na sintonia. Gente, não tem nada aqui, viu? Não tem nada de papel. Uma experiência sua, né? Você quer saber? Exatamente. Uma, duas, qual que você quiser contar? Ou você como usuário da os dois lados, né? Como médico e como praticante. Como médico, tirando essas emergências em avião, assim, já passei por algumas, mas eu nunca, em ambiente remoto, é até engraçado, né? Depois que eu fiz todo o preparo e tudo mais, me atualizo, ainda bem eu nunca precisei realmente atuar em nenhuma situação mais grave, né? A gente sempre trata ali uma mas doença, a simples doença também intestinal, incomoda, né? Uma doença intestinal, uma cefaleia, um entorse de tornozelo, isso aí sim, mas teve um caso que eu não era médico na época, eu tinha 16 anos, eu estava escalando com um colega meu. No Brasil? No Brasil. E era um local com arenito, então é uma pedra que solta com muita facilidade, né? É o Morro do Cuscuzeiro. Então a gente estava escalando... Onde fica o Morro do Cuscuzeiro? Fica ali perto de Rio Claro. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E a gente estava com outros colegas e, enfim, eu já tinha subido, eu estava dando segurança para outro colega que estava escalando e esse meu amigo estava embaixo. E a gente sempre, né, quando vai escalar, fala, gente, né, fica prestando atenção em quem está subindo, porque pode sair pedra, mas esteja de capacete e tudo mais, né, todo mundo já estava tomando um pouco conta da segurança, o IPI é muito importante no ambiente remoto. O equipamento de segurança, né? Você tem que saber qual equipamento você tem que usar para aquele esporte. E aí, de repente, soltou uma pedra que era enorme. Esse meu amigo estava escalando, só deu tempo de falar assim, galera, pedra. E esse outro amigo estava lá embaixo e estava conversando. E nisso, quando ele ouviu pedra, que ele fez? Ele saiu correndo.
Aí a pedra bateu, né, de novo em outra pedra, desmontou em duas e uma delas pegou o tornozelo dele. E assim, o Cuscuzeiro é próximo da cidade ali, né? Rio Claro é ali perto. E aí a gente, tudo moleque, né? Jovem, ninguém tinha noção, assim. A gente viu o tornozelo dele deformado e falou assim, e agora, né? A sorte, eu falo, né? Deus protege, né? Tinha um médico escalando do lado ali. E é o que eu falo, às vezes você tá fazendo uma atividade sua, esse médico não tinha nada a ver com a gente, mas ele tinha uma tala inflável. Será que ele era médico de áreas remotas? De áreas remotas? Então, na época eu não perguntei, mas assim, na hora que ele escutou o barulho... Já existia esse na meu época? amigo gritando, já existia. Tá. Isso aí foi 90, eu vou denunciar a minha idade, 95, ali 94. E aí, pô, na hora, ele escutou, ele foi lá, viu o que estava acontecendo, e ele não era nem ortopedista, ele falou assim, não, peraí. Aí ele foi lá, colocou a tala, já deu uma melhorada na dor, a gente não tinha uma maca, não tinha nada, e não tinha noção de como transportar ele. E no Cuscuzeiro, você para o carro na estrada, você caminha ali mais ou menos uns 2 quilômetros para chegar até a base da pedra. E tem uma florestinha ali no meio. Meu, foi um transtorno, a gente demorou quase 1 hora para transportar ele do lugar ali onde ele acidentou até o carro. E assim, a gente não sabia onde que era o hospital, naquela época não tinha celular, GPS, não tinha nada. Um amigo meu que era de Rio Claro, a sorte que ele estava junto, a família dele é de lá, ele sabia onde que era o hospital em Rio Claro, aí a gente conseguiu levar esse amigo até lá. Mas assim, ele teve uma fratura, mas não foi nada grave, não foi uma fratura exposta, ele não bateu a cabeça, não bateu o peito, não bateu a barriga. Então, a gente estava ali sujeito a ter um acidente, né? Então, a gente não tinha noção de nada. Você até falou um assunto que eu lembrei de um outro episódio que a gente teve aqui, falando sobre EPI, né? A gente teve aqui o Ricardo Pérez, que é um grande amigo, fundador da melhor empresa de equipamentos para resgate em altura, a Task. Um beijo, Ricardo, obrigado por ter estado aqui, dividir o conhecimento conosco. E isso é muito importante que você falou, que é usar o equipamento de segurança... Sim. Com um certificado correto, não qualquer coisa que vai lá e compra pela internet, né? Corda, por exemplo, já que nós estamos falando de escalada, né? De escalada tem o IAA, que é uma instituição que faz teste de equipamento e tudo mais, e tudo que eles certificam é muito bom, então tem que... E isso vale até um pouco também, essa questão de trabalho remoto, de áreas remotas, de equipamentos, vale também até para o trabalhador, às vezes, né? Que está trabalhando na área remota também, Sim. fazendo uma obra no meio do nada, né? Também ele precisa... É que na questão de trabalho, já existe uma legislação que contempla toda essa questão. Sim. Mas certamente esse médico que trabalha, que está responsável por essa área, né? De trabalho em altura, por exemplo, ou uma área mais distante, precisa fazer curso também para entender todas as situações, não só a queda, não só a coisa ocupacional, mas todos esses acidentes relacionados à própria área remota. É né? importante, porque, por exemplo, o raio, né? Uma coisa que eu nunca dei muita importância para raio. A gente sempre, tá para chover, mas não choveu ainda, você vê uns raios estão meio distantes, assim, eles continuavam escalando, e corria um baita risco. Então a gente também acaba estudando um pouco as lesões causadas por raio, como fazer prevenção, como você se protege de um raio quando você está num lugar aberto ali, posição que você fica para poder, talvez não, né, um raio cair perto de você para você não ter tanto problema. Então, para quem pratica atividade física, tem que se aprofundar um pouquinho nesse assunto, mesmo que não seja da área de saúde. É importantíssimo. No caso de raio, já vi casos já vi casos de cair o raio na pessoa, acho que por condução viu na internet, mais uma vez. Exato. Que a pessoa não morreu. Então, o raio é uma coisa que a gente faz, que a gente chama de triagem reversa, né? Então, geralmente, você acaba indo não naquele paciente que parece, vamos supor, né, caiu um raio ali, a pessoa caiu, tem uma pessoa com uma fratura exposta, mas aí tem um que está desacordado. Geralmente, a parada cardíaca que tem no acidente por raio, o paciente, quando você reanima, ele volta com uma certa facilidade. Então, você começa pelo paciente que está parado. E aí você faz a reanimação, o paciente volta e alguns pacientes eles tomam raio e não tem a parada cardíaca e tem alguns problemas de saúde relacionadas a quem é atingido por um raio. Acho que não vale a pena entrar muito a fundo nisso, mas não é toda pessoa que morre. Tem até histórias aí de pessoas que já levaram várias. Tem um Ranger lá nos Estados Unidos, sei lá quantos raios ele já tomou na cabeça, que você fala, não é brincadeira, não é possível que ele tá vivo ainda, sei lá, um monte já de raio.
e ele trabalhava numa mata lá, então não é todo raio, mas você tem que se proteger, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer com você, ainda mais se estiver sozinho. Porque se pega um raio e você tem uma parada, não tem quem te reanime. E você falou algo interessante, de reanimar a pessoa. No caso de uma parada cardíaca. Um profissional, um médico, um profissional de saúde vai ter o conhecimento para fazer. Um leigo, a pessoa que nunca estudou isso, pode se arriscar? Deve se arriscar a fazer uma reanimação? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nunca causar nenhum dano para o paciente, né? Então, se você não tem uma noção de como fazer isso, é meio complicado, eu acho, você acabar agindo. Mas, de novo, né, a gente está no ambiente remoto. Se o socorro vai demorar muito para chegar, você tem que levar em consideração, entendeu? Mas, provavelmente, se a pessoa não tem o conhecimento, ele também não vai fazer uma reanimação efetiva e o paciente não vai voltar de qualquer jeito. Então, o problema, às vezes, é fazer o diagnóstico correto se realmente aquela pessoa está em parada, né? E aí você vai fazer um procedimento que você vai acabar piorando ainda mais uma situação de uma fratura de coluna, por exemplo, que não ainda teve uma fratura na medula, e aí você vai reanimar, você acaba lesando ainda mais, ou um membro, ou um quadril. Então, é como o Dr. Thiago está falando. Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, desde que você tenha informação. E que você não machuque mais o paciente, você não piore a situação. Parado, né? Mas, assim, no ambiente remoto, uma coisa que você falou de coluna, né? Uma coisa que o médico tem que saber é como liberar uma coluna cervical, dorsal e lombar no ambiente remoto. Tem alguns protocolos, né? O Nexus, que é bem famoso, tem a Canadian Spine, agora a WMS, que é a Wilderness Medical Society, que é a Organização Mundial de Medicina de Áreas Remotas, eles têm o que é mais, que eu falo que é o mais atual, que entra até lesão por arma de fogo. Então, tem que saber isso, tem que saber alguns critérios para imobilizar ou não. Por exemplo, entorse de tornozelo. Não é todo entorse que você precisa imobilizar, que é uma suspeita de fratura, né? Tem o critério de Ottawa que você tem que conhecer ali, porque o problema de você... A gente pensa muito no ambiente urbano, colocar uma tala não vai causar nenhum problema para aquele paciente. Agora, imagina você colocar uma tala, né, no pé de um paciente, no tornozelo de um paciente por um entorse no ambiente remoto, que ele vai ter que ficar manipulando, usando um apoio, ou até uma maca, ficar deitado numa maca, e aí você pode colocar todo mundo em risco, inclusive o paciente. Então, você tem que se aprofundar e saber esses critérios, porque o mínimo que você puder imobilizar, ou o mínimo que você tem que deixar esse paciente numa maca no ambiente remoto é melhor, quanto mais o paciente puder andar, melhor. Então isso é interessante. E sempre tentar ver também quem está na expedição com você, se alguém mais tem esse conhecimento. Porque na hora do vamos ver ali também, é bom você saber se mais alguém tem esse tipo de treinamento, se tem uma noção básica de primeiros socorros, por exemplo, para poder te ajudar. A história do planejamento, né? A história do planejamento. Seja uma simples excursão com 40 pessoas para um lugar relativamente simples, seja para uma escalada de uma montanha de 1.000 metros de altitude. O planejamento é o mais importante. Não vai ter sempre um médico, óbvio, mas outros profissionais bem treinados vão poder fazer diferença entre o bom ou o mau prognóstico, né? E para os médicos também é uma coisa que é importante, né? O ambiente remoto a gente quase não tem. Hoje em dia tá aquele negócio, né? A gente vê muito em PS, politrauma, tomografia de corpo total, exame digital. A gente não tem exame complementar no ambiente remoto. Atualmente, né, com as ultrassons portáteis, isso ajuda bastante. Já tem muita gente levando ultrassom portátil para o ambiente remoto. Mas, de novo, cai naquele negócio do peso e tudo mais. Mas o exame físico, a anamnese, exame físico, para a gente é muito importante, né? Colher uma boa história. Por exemplo, sinais vitais. Às vezes a gente, né, os médicos, né, quem faz isso geralmente é a enfermagem. Né? Quanto tempo que ninguém vê uma frequência respiratória, por exemplo, entendeu? Você tem que saber, porque uma frequência respiratória, né, quando a frequência respiratória está baixa, você já tem algumas hipóteses, quando ela está alta, você tem outras hipóteses diagnósticas, e é uma coisa que você tem ali na mão. Então você tem que saber colher bem uma história, examinar bem o paciente, fazer um exame físico, por exemplo, ortopédico bem feito. Isso a gente volta para essa parte mais básica da medicina que a gente às vezes esquece. Que é colocar a mão no paciente, né? Às vezes a gente esquece estando no ambiente urbano. A gente às vezes, até tem críticas, mas o colega já foi lá no ultra especialista que não precisa mais pegar o pulso do paciente, né? Mas nesses casos, sinais vitais. Tem que verificar tudo e vai ter que ter uma pessoa experiente. E muitas vezes até, né, Thiago,
e Moisés, a gente vê nos Estados Unidos é muito comum isso, os socorristas, né? Sim. O socorrista ele tem uma experiência gigantesca, Sim. né? Então, dentro daquela expedição, um socorrista daria conta desse atendimento primário, né? Até poder, para preservar a vida apenas e poder chegar dentro do hospital. Você tinha falado também uma hora de infarto, né? De dor no peito, mas não tem como levar, como o doutor Tiago disse, não tem como levar tudo, né? Levar um desfibrilador, né? Senão seria inviável. Uma então, parada cardíaca no ambiente remoto já é complicada. Por mais que você reanime esse doente, né? Se você demorar muito para evacuar, você precisa ter monitorar, um suporte avançado para esse doente. Então, geralmente uma parada cardíaca no ambiente remoto é bem complicado, assim. O prognóstico geralmente não é bom. Doutor Tiago, você comentou para nós de um caso pessoal de um amigo seu, do entorse de tornozelo, É uma né? fratura. Uma fratura. Teve já algum atendimento seu, em algum caso, ou por ser médico e ter que fazer o atendimento pela profissão, Sim. pela vocação também, né, Sim. de ajudar, ou até em áreas remotas? Então, eu já tive mergulho, mas o que eu falei, assim, não foi, né, eu fiz o diagnóstico ali na hora, mas teve uma vez que eu estava mergulhando e voltou um paciente pro barco, e aí ele estava almoçando e percebeu que tinha umas bolhas aqui no subcutâneo, no ombro dele, estava um pouco de dor no ombro também. Ele tinha feito um mergulho, segundo ele, na época não tinha o computador ainda, né? Segundo ele tinha seguido a tabela de mergulho, né, para não ter nenhum problema, mas era uma suspeita de doença descompressiva ali. E aí precisava ser evacuado e precisava de tratamento. Então foi um diagnóstico que eu fiz, que eu já tinha um pouco de noção, até por causa do mergulho. Eu não tinha feito ainda medicina de áreas remotas, mas no mergulho a gente tem um curso, depois do básico do avançado, de Rescue Diver, que não é para médico, é para mergulhador. E você tem uma noção muito boa de equipamento de mergulho, atendimento de doenças relacionadas ao mergulho. Então, Bolha subcutânea. É isso, faz um enfisema subcutâneo, né? Por conta da diferença de pressão no mergulho, provavelmente não deve ter sido a tabela, e aí deve ter subido muito rápido e acabou dando esse... E provavelmente ele tinha algum problema articular também. É uma doença descompressiva, e aí ele precisa ir para fazer atendimento, câmara hiperbárica e tudo mais, então não tinha mais nenhum médico ali no grupo, local, né? Porque a primeira vez que eu fiz isso, eu tinha feito só Rescue Diver. Como médico, eu tive uma segunda vez também, um quadro parecido, que não é tão comum, mas às vezes acaba acontecendo, e como médico eu tive que atender também. Mas aí, na hora ali, você só orienta, dá medicação, porque incomoda bastante também, quando é articular. E aí já dá uma orientação para esse paciente, a gente já entra em contato com a DAN, já entra em contato com o porto, falar que ele está voltando com o pé e volta o barco inteiro, né, para levar. Mergulho é um assunto bem sensível, né? Porque se você, não só no Brasil, né, em vários lugares do mundo, né, se você quiser chegar lá, por exemplo, lá em Recife, e quiser mergulhar e nunca mergulhar na sua vida, ou você ou eu, vai ter um jeitinho de fazer lá um tal do batismo, e isso não é brincadeira, por exemplo, né? Porque... É verdade, já vi muito isso. Sim, sim, viagem, eu já fiz isso antes de ser médico. Falei, não, vamos, né? E isso, hoje, como médico, a gente sabe que isso é um absurdo. O que você acha? Então, eu dou essa aula de mergulho já há anos, assim, que eu falo algumas coisas, né? Se você vai mergulhar com um cilindro, né? Fazer o scuba, fazer a apneia, no mergulho livre, não tem problema, porque você tá, enfim, com o ar do seu pulmão ali, mas você tá com um ar suplementar, é muito arriscado se você não tem, enfim, um treinamento para isso. Então você vai, sei lá, pro Caribe, mas você não tá planejando mergulhar. Mas pode ser que você chegue ali, fique com vontade, mas faz um curso básico de mergulho. E tira o seu certificado. Você vai diminuir muito o risco, porque às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu vou mergulhar com cilindro, mas é só 3, 5 metros de profundidade. É ali que acontece. Mesmo 3 a 5 metros pode dar problema já, né? O volume de ar, ele diminui pela metade, né, nos primeiros 10 metros de profundidade. Então, é a mesma coisa. Ele expande também o dobro quando você sobe. Então, se você não tem muita noção de equipamento, às vezes você está ali a 5 metros de profundidade, você entrou em pânico. Aconteceu alguma coisa, sua máscara saiu, aconteceu qualquer coisa. Você subiu muito rápido, você pode já ter uma embolia, pode ter... Por que acontece? Para explicar para você que tá ali. O ar, ele expande conforme você sobe, diminui a pressão do ambiente. O ar está lá dentro do seu pulmão. Isso. Tem um volume X. Isso. Se você subir muito rápido, ele pode fazer um quê? Um barotrauma. Isso, um barotrauma. Machucar seu pulmão, vamos dizer assim. O ar expande muito rápido. Isso é claro e não tem como
se você não soltar esse ar, ele acaba danificando o tecido. Danifica fisicamente, isso, né? o corpo. Então você tem que ter, e no básico você já faz treinamento já, né? Se acontece alguma coisa, como que você faz, subida de emergência existe também para você fazer. Então você tem que ter essa noção, não dá para mergulhar com cilindro sem ter um A curso. partir de quantos metros passa a ser arriscado a partir de meio metro, né? Porque não é de 0,1 metro. Sim. Porque não é só uma questão da doença descompressiva, ou do barotrauma, dessa questão do volume. Sim. Existem outros. Mas em relação à doença descompressiva, que é quando o volume lá do gás ele se expande ou quando você sobe de uma maneira muito rápida e causa problemas. Quanto a profundidade que isso pode acontecer já? Uma piscina de 1,5 metro de profundidade. Já pode, né? Se você usar o cilindro, já tem porque você relato coloca muito para dentro, né? 1,5 metro, porque você vai inspirar esse ar a 1,5 metro de profundidade, e se você prender esse ar e subir, o ar já vai expandir um pouco. Mas o mergulho básico a gente preconiza não descer mais do que 18 metros de profundidade, 20. No avançado, básico com treinamento. Com treinamento, não. O Curso básico que eu falo. O curso básico é até 18 metros, 20 metros. E o avançado, por mais que a gente faça no check-out, né, o mergulho profundo, que, enfim, eu já cheguei a 55 metros. Você já foi pessoalmente a 55. Já. A gente evita mergulhar mais fundo do que 30. Porque você já aumenta muito o risco de outras doenças, tipo narcose, doenças relacionadas a gás. Porque não tem só a descompressiva, né? Tem narcose do oxigênio. Isso, e quanto mais fundo você vai, aumenta a pressão externa, os gases eles vão ficando mais solúveis. E aí você começa as desintoxicações por gás. Então, né, abaixo de 30 aumenta mais esse risco. Eu falo isso porque, mais uma vez, a informação de amante da prevenção, e não faça o que você não sabe, se informe. Tem aqui o Dr. Tiago para explicar pra gente. Tem o Pós-Doutor o tempo todo falando sobre várias outras situações de saúde, de doença ou do seu passeio. Então, se informe antes. Vai fazer uma escalada, também tem prejuízos. Vai fazer um passeio numa área longínqua, tem problema. Vai mergulhar, tem problema. Não é só tem que usar com juízo, né? A gente fala, não é só procurar no Google também, né? Não, então, pelo amor de Deus. Então, assim, você vai, sei lá, eu vou pra Machu Picchu. Então, sei lá, com uma expedição. Aí, beleza, além de conhecer o lugar, pesquisar, saber a fauna e a flora e tudo mais, vai atrás de alguém que já foi, né? Ou alguém que vai muito, para você saber realmente como que é o local. Exatamente, sabe por quê? Se você vai para Machu Picchu, por exemplo, o que acontece? Quando você chega lá, tem 100 pessoas te oferecendo para você subir. Sim. Sem ser de carro. Come folha de coca, faz isso. As doenças de altitude você tem que ver. Não, e aí você vai, nunca sem... qualquer pessoa eles oferecem, porque tudo está envolvido lá o negócio. Então você vai para Machu Picchu e te oferece para subir lá por, sei lá quantos reais, dólares, no caso é pesos, sei lá. Ou se você vai para o Nepal, eles te oferecem para subir o Everest por, não me lembro o valor agora, mas se você fala, não, eu nunca subi, mas ele te oferece. Então tem que ter esse discernimento. Não, você comentou, vai aqui pro lado do nordeste do país, ou até aqui na costa. Não precisa ir longe. Faz um mergulho aí e faz o batizado por tanto. Exatamente. Então aqueles cursos rápidos de mergulho, enfim, às vezes acontece, fala, ainda é melhor você fazer um curso rápido do que não fazer nenhum. Mas não é o ideal, né? O ideal é que você faça o curso certinho, né? A parte de piscina, depois fazer o batismo, tirar todas as suas dúvidas na aula. Às vezes um curso de um dia você não consegue... Como tudo na vida, né? Você se programa direitinho para ter o menor número de problemas possíveis. Doutor Tiago, desafios da área de medicina em áreas remotas que você enxerga, você identifica? Eu acho que para o médico, você fala, do atendimento médico, eu acho que a principal delas é fazer um diagnóstico preciso, com pouco recurso, e conseguir tratar esse paciente com pouco recurso. E você não tem como consultar, né? Tipo, às vezes a gente está no hospital, antigamente tinha um livro ali no plantão, tinha internet. Às vezes você não tem sinal, você não tem como... Você até pode levar seu celular, pode levar algumas coisas no celular. A gente até fala, né? Medicação, por exemplo, que não está acostumado com as medicações, que você coloca no seu kit, você não precisa levar a bula ali para acabar dando mais peso, mas pode levar alguma coisa digital. Mas tem que lembrar que você tem que levar alguma coisa para carregar. A gente usa muito carregamento solar. E você não tem como consultar, então você tem tudo na cabeça. O que eu falo muito no curso, as reduções, por exemplo, de luxação, né? Como colocar uma articulação no lugar ali. Você tem que saber as técnicas na cabeça. Só que eu sou ortopedista, eu vejo isso no meu dia a dia de PS. Para quem não é, você tem que estar sempre dando uma reciclada nisso antes de ir para o ambiente remoto.
Porque senão vai um paciente lá, tem uma luxação de ombro, né? O ombro tá lá fora do lugar, o cara tá morrendo de dor. Aí você fala, putz, mas como é que é mesmo? Puxa dali, faz daqui. Então, assim, você tem que ter isso sempre, fazer sempre dar uma reciclada a você mesmo, né? O curso, na verdade, igual que a gente tem a cada 4 anos, a gente preconiza fazer uma reciclagem. Mas o que você vê pouco, você tem que estar sempre dando uma revisada. E tá sempre preparado para esse atendimento. Mas acho que o principal mesmo é conseguir fazer um atendimento bom com pouca coisa. Saber como fazer uma improvisação de mobilização, como transportar esse paciente também. Sozinho, por exemplo, está você e mais uma pessoa. Você tem que transportar ele na trilha de volta, só você. Tem que saber como carrega. Você comentou sobre o PS, pronto-socorro, né? Já viu algum milagre na ortopedia? Coisa que era impossível, você viu concretizar? Na ortopedia, acho que não. Assim, tem alguns pacientes que a gente né, fala às vezes que o prognóstico é ruim, né? O paciente provavelmente ele vai evoluir mal e ele melhora. Mas é muito egoísmo falar que foi a ortopedia que... Por mais seja uma bacia aberta, né? Que é uma coisa que pra gente eu acho que é a única urgência ortopédica que o ortopedista ele entra praticamente junto com o cirurgião geral no atendimento desse paciente, né? Porque mata o paciente rápido porque sangra muito as fraturas graves de bacia. Mas não dá pra gente só a gente ter o mérito. Eu acho que já vi milagres, né? De pacientes politraumatizados graves que a gente achou que não iria sobreviver, sobreviveram, mas para um atendimento em conjunto, né? Junto com todo mundo. Enfermagem, sincronizada, cirurgião geral, equipe de ortopedia, neurocirurgia. Uma vez chegou já a entrar todo mundo em campo ao mesmo tempo, né? O neuro vendo a parte deles, a gente vendo a parte ortopédica, a cirurgia geral no abdômen, ao mesmo tempo no paciente. Assim, é raro acontecer, mas a gente conseguiu salvar esse paciente porque todo mundo agiu sincronizado e junto. Tanto que a gente usa muito isso, né? No pré-hospitalar a gente faz muito treinamento. Tem treinamentos de catástrofe, que a gente faz alguns, para saber como agir numa catástrofe com múltiplas vítimas, né, e tudo mais. Mas a gente tem treinamentos também mais simples que a gente faz no dia a dia ali, né? Na base e tudo mais, porque você tem que estar bem redondo na hora que você faz o atendimento, você não pode perder tempo. Então... eu acho que o principal é isso, ir evacuar, enfim, conseguir salvar uma vida no ambiente remoto. Por isso que, como é tão difícil, a gente espera que nada aconteça, né? A gente tem que fazer um planejamento, assim, muito preventivo. Bom. Porque às vezes tem, por exemplo, já teve um colega que foi com a National Geographic para uma expedição, tudo bem, ele tinha helicóptero ali, mas o helicóptero demorava, tipo, 1 hora e pouco para conseguir chegar onde eles estavam. Então ele teve que levar coisa até para até coisa avançada, né, para via aérea e tudo mais, porque se acontecesse alguma coisa ele ia ter que esperar, não tinha jeito, ele ia ter que esperar 1h30 com aquele paciente ali para chegar socorro. Muito entendeu? bem. Moisés, aprendeu bastante hoje? Demais. Obrigado, doutor Thiago. Doutor Thiago, uma mensagem final pro ouvinte, daí sem ser pro médico, que você falou bastante sobre os seus cursos, pratique, você que é médico, profissional de saúde, procure, então, quem tem interesse na área, vão estar aí as descrições de como encontrar o doutor Thiago. Mas pro ouvinte comum, para aquele que gosta, então, de fazer sua aventura, de ir pra praia, pra montanha, ou pra uma escalada, ou uma coisa até de mais alto... risco, vamos dizer assim, que mensagem você daria para essa pessoa não médica? A primeira coisa, se informa, né? Então tem a Abimar, com B mudo, né? Abimar, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas. Então o leigo consegue entrar na Abimar. Tem o site, tem canais. A Medexa, que enfim é essa empresa que a gente faz esse curso da WLS, tem bastante coisa também. Nas redes sociais tem o livro Medicinas em Áreas Remotas no Brasil, recomendo muito, tem muita coisa legal lá. E além de você estudar um pouco mais sobre o assunto, planejamento. Acho que uma mensagem tem que ficar final daqui é planejamento, muito planejamento. Se você não vai sozinho, conheça quem vai com você na expedição. Enfim, quais são as habilidades que essa pessoa tem, quais são as doenças que essa pessoa tem, para na hora ali que acontecer alguma coisa, se acontecer, você conseguir delegar a função e conseguir fazer um melhor atendimento para aquele paciente. Sensacional. Doutor Thiago Righetto, sorte das pessoas que o têm como médico. Obrigado. Moisés, obrigado. Mais uma vez, obrigado, Thiago. Você que está aí, não se esqueça, compartilhe para o doutor, espalhe saúde e até o próximo episódio. Obrigado, tudo de bom a vocês. Obrigado, até a próxima. Até.